Fala pessoal, beleza? Concurso Koala na área. Hoje vamos falar sobre PEST. A análise PEST estuda uma visão macro dos riscos, isso é, daquilo que pode ferrar a sua empresa. A sigla PEST pode ser traduzida como político, econômico, social e tecnológico. No campo político é visto o que pode ferrar a sua empresa no campo político. Por exemplo, se você tem uma joalheria só para ricos e o candidato com 70% de chance de vencer a presidência disse que vai taxar em 100% os mais ricos, resumindo, você vai se ferrar, entendeu? E também é visto no campo político a estabilidade política, se a política está uma zona ou não está, o funcionamento do sistema jurídico, o funcionamento do sistema penitenciário, os riscos militares, se alguém vai dar um golpe, alguma coisa assim, a estrutura de regulamentação dos seus negócios, isso é, se não tem uma regulamentação sobre o negócio e depois podem criar uma regulamentação que seja prejudicial e aí você acabar falindo a sua empresa, então você já tem que analisar esse risco antes de criar a empresa. Regulamentação trabalhista, por exemplo, se você vai ter que contratar pessoas para trabalhar 12 horas e naquele país você só pode trabalhar no máximo 8 horas por dia, você vai arrumar um problema. A política de impostos também, a norma técnica de embalagens e segurança. No campo econômico, crescimento econômico do país e da economia mundial, taxa de juros, política monetária, política cambial, dívidas, despesas do governo. Tipo, imagina colocar sua empresa num país que está mais na crise que o Fábio Assunção. Qual o modelo econômico daquele país? Qual o custo do país? Qual o modelo cambial e o seu risco? Por exemplo, tem países que têm um câmbio fixo. Isso quer dizer que se você tentar sair do país, você vai se ferrar. Porque a moeda vale o quanto o político quer e não o quanto ela realmente vale, o valor real dela. Imagina que o político dissesse que $1 vale R$1. Ninguém vai querer vender o dólar por R$1. Imagina, você tem $3.000 na sua casa, você não vai vender ele por R$1. Você sabe que ele não vale R$1, por mais que o político tenha dito, você não vai vender. Você vai falar, eu não sou doido, não sou idiota, então você não vai vender. Logo, quem precisa não vai achar para comprar. Se você quiser fugir do país, porque a previsão das coisas pioraram, você tem que pagar muito caro no mercado negro. Se você quiser fugir do país porque a previsão é que as coisas vão piorar, você tem que pagar muito caro no mercado negro. E isso é um enorme risco. A chance de você se ferrar é grande. Como funciona o sistema financeiro, também isso é um risco, dependendo do que for. Qual a taxa de juros média daquele país? Quais acordos financeiros existem entre aquele país e o seu? Se você vai vender, sei lá, carne bovina, se o outro país que está recebendo, ele tem acordo para receber a sua carne, você, sei lá, tem vacina da febre, sei lá o que, X. Então, esse tipo de coisa influencia na sua venda, na criação da sua empresa e tudo mais. Qual a taxa de crescimento econômico, de inflação, qual o ciclo econômico atual, qual a disponibilidade de força de trabalho e de capitais variados. No campo social, são fatores que incluem diferentes aspectos demográficos e culturais da sociedade, tais como taxa de crescimento, mudanças de geração e estilo de vida, tabus culturais, padrões de consumo, dentre outros aspectos. Tipo, na Índia a vaca é sagrada, por isso eles não comem nenhum bovino. Se sua loja for uma churrascaria e você não fizer uma análise social PEST, você vai se lascar, porque ninguém vai querer comprar. Devem ser analisadas as seguintes questões: como funciona a estrutura social daquele país? Qual a relação entre ricos e pobres? Qual a escolaridade média da população adulta? Qual o nível de consciência ambiental daquele país? Quais as peculiaridades culturais daquele país? No campo tecnológico, por exemplo, qual a população de técnicos? Se você vai construir uma fábrica de aviões, você precisa de técnicos especializados em avião. Se naquele país não tiver o suficiente, você nem entra lá. Qual as inovações tecnológicas existentes naquele país? Quais os estímulos ao desenvolvimento tecnológico? Qual o custo da transferência tecnológica? Qual a taxa de difusão da tecnologia? Qual o melhoramento da oferta com o uso de novas tecnologias?
Qual o melhoramento do custo com o uso de novas tecnologias?